Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Se eu não me engano, esse é o 12º episódio aqui de acompanhamento de obra da minha casa, que eu trago aqui para vocês um andamento e dicas práticas do dia a dia de você como RT de obra, o que você pode implementar ou não no seu dia a dia da obra em si, beleza? Hoje eu quero conversar bastante coisa com vocês a respeito de recebimento de materiais, a respeito de chapisco, né? Episódio passado eu falei bastante a respeito sobre o emboço em si, né? Como se faz o reboco, como é que você tem que conferir isso dentro de obra. E hoje eu quero falar um pouco mais de chapisco então, né, já que eu dei atenção para o reboco e não dei atenção para o chapisco, e vou falar também um pouco sobre recebimentos, tá? Algumas datas que a gente precisa obedecer, né? Se eu fiz alvenaria, quando é que eu posso chapiscar, se eu fiz minha estrutura, quando é que eu posso chapiscar, enfim. Então, primeiro eu vou dar um tour geral aqui na obra. Prometo descer dessa vez, né? O pessoal reclamou que eu só tava aqui em cima, eu só ficava aqui em cima, mas é porque tava as coisas acontecendo tudo pra cá, por isso que eu não desci, tá? Mas hoje eu vou descer, mostrar pra vocês, a gente organizou um pouco lá no fundo, que tava uma zona, né? E mostrar também aí os materiais que a gente recebeu, beleza? Então vamos dar um tour na obra primeiro, daqui a pouco eu começo a explicar para vocês aí a respeito de chapisco, falar um pouco sobre a água também, algumas datas aí que a gente tem que obedecer, né, em relação à norma. Aqui na frente, do episódio passado para hoje, não mudou muita coisa, né? A gente rebocou e tal, mas já dá para ver aí que nós recebemos os nossos portais. Aqui em Minas o povo chama de portal, para mim isso aí se chama batente. Que diabo que é isso? É a parte de dentro das nossas portas, né? Como se fossem os contramarcos aí, né? Das portas de madeira, enfim. Então, recebemos todo esse material. Maria, que jeito porco de estocar os seus queridos portais, que vai ser o acabamento final da sua casa. Sim, estou sabendo. Preciso jogar uma lona nesse daqui. Não recomendo vocês encostarem ele no chapisco ali, né? Que nem a gente acabou encostando, enfim. A gente colocou uma camada aqui de EPS aqui embaixo. Mas a principal coisa de tudo que a gente tem que guardar em relação à madeira, principalmente se for acabamento final, é o seguinte: nosso querido sol, tá vendo? Se ele se põe de lá, isso quer dizer que ele vai nascer de lá. Então, leste, oeste, norte, sul. Então, os nossos portais, né, os nossos batentes aqui, eles estão voltados para a fachada sul. E nós temos aquela paredinha ali. Então é algo que a gente precisa prestar atenção no momento que a gente receber esse material, para como que a gente vai colocar ele dentro de obra, que uma das partes mais importantes, pode ter certeza, é fugir de umidade, número 1, né? Então, se vocês verem, a gente colocou lá um monte de EPS aqui embaixo, ali no caso daqueles outros dois ali que sobraram. Colocamos o madeirite e fugir do sol, para isso não envergar de jeito nenhum dentro da sua obra, beleza? Então, a gente deixou ele mal posicionado, vamos dizer aqui, né? Porque logo eles já vão ser assentados. Por isso que não me preocupei tanto, né? Mas normalmente, se fosse numa obra de um prédio, que a gente recebe vários portais de uma vez, a gente cobre com lona, separa certinho por tamanhos. Então, se eu sei que eu tenho portal, tem um ali de 2 metros, que é o portal aqui da entrada, tem portal de 80, tem portal de 70. Então, se fosse na obra de um prédio, eu estaria separando ele certinho dos tamanhos, certinho, para poder aumentar a produtividade, diminuir retrabalho, diminuir perder tempo realmente, né? Se você tem todos esses portais, vamos dizer assim, dentro de um prédio lá que você acaba recebendo, né, 30, 40 de uma vez e se você for misturando os tamanhos, acaba diminuindo bastante a produtividade de quem for assentar, porque daí tem que ficar caçando, né, esses tamanhos, né, enfim, os portais dentro da sua obra. Então, se eu tenho algo para dizer para vocês, tá em obra, é madeira, é acabamento final, foge da água e do nosso querido sol, porque senão vai envergar essas madeiras aí, beleza? Não encosta no chapisco igual eu fiz, não sigam esse exemplo, mas é só o cantinho ali, a gente tá controlando essa parte, colocamos até o madeirite na parte de cima para não cair, né? Os meninos estavam mexendo ali na parte de cima, depois eu vou mostrar ali para vocês, então para não cair coisa em cima do portal em si, deixamos longe da betoneira para não espirrar material, então está fazendo bastante chapisco agora nesse momento, então é um material, vamos dizer assim, líquido, né? Então ele espirra bastante, né? A gente pode ver aí pelo muro que tá todo espirrado, então imagina se eu tivesse escolhido essa parede para poder locar aí os nossos portais, né, que eu conheço como batente, provavelmente eles estariam bem sujos nesse momento. Então, nós temos aí muita parte da nossa obra chapiscada, ó, tá vendo? Então, do lado de lá, a gente já tem bastante chapisco acontecendo, ó. Nossa caixa d'água do episódio passado para esse rebocou. Aqui pra dentro também tem bastante chapisco, então eu vou parar aqui já vou conversar com vocês a respeito de chapisco, depois eu desço pra mostrar pra vocês a questão das telhas. Ó, outra coisa acontecendo aqui também, ó, contramarco
das janelas, das esquadrias de alumínio. Então isso daqui a gente tem que chumbar. Tá vendo que ele tem os requadrozinhos ali, ó, certinho, ó? Pra que não saia do esquadro isso daí, tá? Então esse negocinho preto aqui que vocês estão vendo do contramarco, se o seu fornecedor de esquadria não entregou com ele, cobra, tá? Se é um contramarco grande, cobra também que tem esses reforços, para não torcer, porque senão sua mão de obra vai chumbar, vai ficar torcido e vai ser uma meleca depois para ele poder encaixar essa esquadria de alumínio, né? Que vai estar feita de acordo com o contramarco, né? Então isso a gente tem que prestar atenção, beleza? O que a gente precisa lembrar sobre o chapisco, né? Para que serve tal de chapisco? Chapisco, gente, é uma camada de aderência para o seu reboco vir depois. O que a norma fala? A norma pede para que a gente faça ele com 3 a 5 milímetros de espessura. Normalmente o pessoal faz um traço aí de 3:1, então 3 partes de areia para 1 parte de cimento. Ele é bem líquido. Eu uso aditivo, tá? Eu uso o Sica Chapisco, que aumenta um pouquinho aí a aderência, aumenta a permeabilidade, enfim, tem algumas vantagens de se usar aí, ó, o aditivo em si. E eu queria conversar com vocês a respeito, por exemplo, deixa eu ver aqui, de uma estrutura. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, vocês conseguirem ver, o pilar, primeiro a gente passou uma argamassa colante para depois chapiscar. Isso eu falei no episódio passado, né? Por que a gente faz isso? Para aumentar a aderência, porque normalmente você faz lá o pilar, você faz lá a sua viga, tá vendo lá que o pessoal tá fazendo lá no canto, tá vendo? Passando a argamassa colante ali, ó. Argamassa colante mesmo, de assentamento de piso. Por que a gente faz isso, né? Tirei a minha forma de pilar, tirei a minha forma de viga, vai estar uma superfície muito lisa. E se você é meu aluno ou me segue faz tempo, sabe que a gente usa bastante desmoldante, né? Para ter um maior reaproveitamento das nossas formas. E o desmoldante, ele é um pouquinho chatinho, porque você tem que limpar ele depois, né? Porque senão ele vai diminuir um pouquinho essa aderência dessa superfície dos seus pilares, das suas vigas. Então é um produto que tem que ser retirado depois, né? Tem que ou lavar em si ou aumentar essa aderência. A gente aumenta justamente passando essa argamassa colante ali com a desempenadeira mesmo, para ter uma maior rugosidade, para daí eu vir com chapisco, para daí eu vir com reboco, beleza? Só para aumentar a aderência, tá? Então o pessoal perguntou, no episódio passado eu mostrei isso, falei bem rapidamente a respeito, mas é para aumentar a aderência por ser uma superfície lisa, por ser um material diferente, né? O concreto em si, porque usou desmoldante, então tem todas essas questões por trás aí dessa argamassa colante que a gente utiliza em cima dos nossos pilares e vigas e etc, para depois vir com o chapisco em cima. Muita gente veio conversar comigo também a respeito do... Maria, eu já vi vídeo no YouTube de pedreiro, de servente, falando que não precisa chapiscar, porque o tijolo já tem umas ranhurinhas que são suficientes para poder rebocar em cima. Verdade? Mentira? Posso acreditar? Tem pedreiro que fala isso, tem servente que fala isso. Eu acho que eu vou tirar essa etapa da minha obra, que daí é uma coisa a menos para se fazer, aumenta a produtividade, aquela coisa toda. Posso ou não posso? Gente, como RT de execução de obra, você não pode tomar uma decisão baseada em achismo, tá? Então, assim, você viu um pedreiro falando, um servente falando que pode tirar o chapisco, investiga melhor. Eu, para vocês, já estou trazendo essa informação. Você pode, sim, tirar o chapisco com certas ressalvas, vamos dizer assim. Se, e somente se, o seu fornecedor de tijolos, por exemplo, né, da alvenaria em si, consiga provar para você, através de laudo, creditado pelo Inmetro, não vai só no papo ali do vendedor, tipo, não, meu tijolo é bom, não precisa. Não vai só nisso, porque senão você tá tirando uma fase aí bem importante para poder aderir o seu reboco. Pensa em desplacar reboco, gente, pelo amor de Deus, não, né? Então, o que você tem que fazer? Se você tiver um laudo que comprove a capacidade, resistência à aderência dessa superfície, desse tijolo, de pelo menos 0,2 MPa, aí você pode tirar o chapisco, beleza? Então não é baseado em achismo, a gente não pode tomar decisões dentro de obra baseado em achismo. Se por acaso você viu algum pedreiro falando, provavelmente é porque ele tem essa segurança de que o fornecedor dele consegue entregar essa alvenaria, esse bloco estrutural, enfim, que consiga comprovar essa capacidade, né, de aderência, né, essa resistência à aderência aí um pouco maior e que possa pular, então, a etapa de chapisco, beleza? Então, é possível, desde que a gente tenha esses cuidados, tá? Então, vamos lá. Então, a gente me perguntou também, Maria,
E para aumentar a produtividade, eu vou mudar a forma com que o meu pedreiro faz o chapisco dele. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Primeiro porque já é uma pessoa, vamos dizer assim, se já tem vários anos de construção civil, ele já tem um jeitinho dele de fazer. Então, talvez, se você vir com aquelas, por exemplo, aquelas chapisqueiras de manivela, eu acho terrível, inclusive, mas se você vir lá, porque eu li em algum lugar que ela vai ser um pouco mais produtiva, botar na mão do seu pedreiro, pode ser que ele goste, pode ser que ele não goste, e pode ser que ele fique até emburrado, vamos dizer assim, porque, pô, é muito difícil. Ele tá ali, ele tá fazendo o trabalho dele, ele já faz aquilo há quantos anos, ele já sabe como fazer aquilo direitinho, e você vai lá e vai querer mudar a forma dele de fazer aquilo, sendo que já tá certo, vamos dizer assim. Se for pra aumentar a produtividade drasticamente, eu acho muito legal. E tem ressalvas também, porque tem muita gente que fala, meu pedreiro queria chapiscar com vassoura e eu não deixei. Tem um lado e tem outro lado da moeda, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos falar então dos tipos de jeitos de fazer o chapisco, né? Normalmente com a colherzona de pedreiro, uns 50 centímetros da parede, sempre do mesmo lado, com a mesma mão, pra, né, ter mais ou menos a mesma força, enfim, mas é bem padrãozão, né? Colherzona de pedreiro na parede, é uma massa bem líquida, vamos dizer assim, é tranquilo de fazer. Tem a chapisqueira manual. Essa chapisqueira manual, eu nunca vi um pedreiro que gostasse dela, tá? Porque é um trocinho pequenininho, cabe pouco chapisco, aí você dá umas pouquinha volta, acabou o trem, sabe? Então não cobre uma superfície muito grande, aí você tem que voltar, ir lá, encher de novo aquele negocinho, sabe? Então assim, não tem uma produtividade muito maior e não descansa muito mais o seu pedreiro, então dependendo, eu não seria uma decisão imposta, vamos dizer assim, meu fornecedor ou vendedor lá da loja me garantiu que vai aumentar a produtividade, então eu troquei, todo mundo vai ter que usar essa chapisqueira manual. Eu tomaria cuidado nisso daí, tá? Primeiro eu perguntaria para os meus pedreiros, né, enfim, que estão ali chapiscando, se eles já ouviram falar da chapisqueira manual, se eles já testaram, se eles já gostaram, enfim, porque eles vão chegar para você e vai falar, olha, já fiz, isso daí não presta, já fiz e, sei lá, gostei. Então, assim, eu acho que vai muito também da conversa, tá, gente? Porque, pensa, é o trabalho que ele está realizando. Vamos dizer que alguém chegue pra mim e fale, não, você não tem que usar o seu celular para fazer live pelo Instagram, você tem que usar uma câmera XYZ assim, assim, assado. Cara, eu não quero, já tem meu celular aqui, já tá fácil pra mim, é só tá no meu bolso, já tô aqui na obra, aquela coisa toda, tem que ficar me preocupando com um monte de material, é só um tripé, uma lapela e meu celular e pronto, tô aqui fazendo a live. Então é aquele negócio, né? Eu já sei uma forma legal de se fazer o meu trabalho, então eu não quero que as pessoas imponham o como eu tenho que fazer aquilo. É muito importante que a gente dê esse tipo de autonomia. E daí eu agora quero chegar na questão da vassoura, por exemplo. Se o traço tá certo, 3:1, areia média, uma parte de cimento, 3 de areia média, bonitinho, tá lá, vamos dizer que você gosta, assim como eu, de usar aditivo. Tem um aditivo, tá tudo certinho. Na hora que ele faz esse chapisco com a vassoura, por exemplo, ele não gasta material excessivamente, por que não? Deixa ele, sabe? Aquele negócio, deixa ele, já que ele está fazendo de uma forma que para ele é menos cansativa ou é mais produtiva. Se tá ficando uma camada de aderência de 3 a 5 milímetros com um traço correto, que não está desperdiçando material e está aumentando a produtividade, por que não? Sabe? Então é aquele negócio, ele tá ali exercendo a função dele, sabe? A melhor forma que ele consegue cumprir aquela atividade. Então não tem porquê, né? Vamos dizer assim, proibir a vassoura para fazer chapisco dentro de obra, por exemplo. Outro ponto, chapisqueira pneumática. Essa daí eu acho muito bacana. Então, se você tem condições de colocar, por exemplo, dentro da sua obra, que é um compressor de ar, é um equipamento um pouquinho mais chatinho, mais caro, vamos dizer assim, mas esse aí realmente tem um aumento de produtividade realmente significativo, vamos dizer assim, porque realmente vai ter ali o compressor, vai ser tipo uma VAP, né, do chapisco, então é aquele negócio que vai ser projetado, então vai cansar realmente muito menos o seu funcionário, que tem que ficar ali fazendo, né, movimentos repetitivos. Então a chapisqueira pneumática, eu acho ela interessante realmente, se você realmente, nossa, não, vou trazer algo diferente aqui para o pessoal fazer o chapisco da minha obra. Então tá aposta aí na chapisqueira pneumática. Maria, você usa nos prédios a chapisqueira pneumática, nos prédios da construtora? Não, a gente usa a colherzona de pedreiro mesmo, sabe? Vamos dizer assim, calculando ali, não vi ganhos tão significativos assim, não. Então, por enquanto, pelo menos, a gente tá dessa forma. E se meus pedreiros quiserem utilizar vassoura, vai usar a vassoura. Não tem problema nenhum, gente. O resultado comprova a competência, né? Vamos dizer assim. Então, não tá gastando material, tá aumentando a produtividade, tá no traço, tá de 3 a 5 milímetros lá, que nem pede a norma, de uma camada de aderência, fechou.
deixa ele fazer com a vassoura, não tira a vassoura do seu pedreiro. Se ele quer fazer com a vassoura, deixa ele fazer com a vassoura, não tem problema nenhum. Então, em relação ao chapisco, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Agora vamos dar uma segunda voltinha aí na obra. Do lado de lá, nós temos os outros 2 quartos, né? Então é uma suíte pro lado de cá, onde a gente estava antes ali, que eu estava explicando para vocês a respeito do chapisco. E nós temos as outras 2 suítes para cá. Não mudou muita coisa da semana passada para cá. O que mudou mais foi, olha lá, tá emboçado, né, conceitualmente falando, mas todo mundo chama essa parte após chapisco de reboco em si. Tá rebocado, então, né, por dentro toda a nossa platibanda. Então foi basicamente isso que os meninos fizeram. Por fora da nossa caixa d'água ali, ó, da nossa área técnica, né, onde vai ficar a caixa d'água e o boiler, já também tá toda rebocadinha e já tá até com o nosso alçapão lá, ó. Então eu mostrei pra vocês esse alçapão no episódio passado. Então hoje vocês conseguem ver aí, ele já finalizadinho. Então aqui, ó, tá vendo que tem a tesoura? E de lá vai ter a nossa calha. E aqui vai ter a telha, certo? E em cima vai ter tipo uma plataformazinha, que daí a gente consegue subir pelo lado de cá, ó. Até do jeito que tá aqui, ó, tá vendo? Então vai ter uma escada aqui. Lá em cima a gente vai conseguir ter outro buraquinho, vamos dizer assim. Vai ter uma plataforma por cima das telhas, que eu consigo acessar então meu alçapão, que tem a caixa d'água e o boiler, tá? De aquecimento solar. Nós colocamos aqui justamente por conta do sol. Aproveitar o sol aí para aquecer nossa água. Então nós recebemos a nossa telha semi-sanduíche. Não é sanduíche. Já vou mostrar por quê e qual a diferença da semi e da sanduíche em si. A semi-sanduíche é bem mais barata, tá, gente? Então, se vocês querem apostar numa telha que tem aí isolamento acústico e térmico e, assim como eu, tá vendo lá a casa, ó, a estrutura do telhado tá lá, nós vamos colocar as telhas e, como é uma telha com proteção acústica e térmica, nós vamos colocar o forro de gesso embaixo, tá? Em alguns locais, como os quartos, a gente vai colocar a lampete, lã de vidro, enfim, não decidimos ainda, mas num outro isolamento por cima do forro de gesso para garantir realmente aí que a gente tem esse isolamento acústico e térmico, né? Por que que eu não comprei a sanduíche em si? Qual que é a diferença da sanduíche para semi-sanduíche? A sanduíche, ela iria ter também, ó, uma segunda camada de telha aqui embaixo, tá vendo? Então temos uma telha aluminizada, né, de zinco, enfim, e teria uma segunda aqui embaixo. Então seria realmente um sanduíche. A semi-sanduíche é só a telha com isopor, né, só a telha com FPS em si. Então você tem um ganho, vamos dizer assim, né, de custo gigantesco em relação a isso. Se você vai fazer um galpão, se você vai fazer um acabamento e que você veja as telhas, aí não tem como deixar dessa forma na semi-sanduíche, tá? Tem muita gente que acaba comprando a sanduíche em cima de laje, então não tem por que comprar sanduíche em cima de uma laje, por exemplo, né? Justamente por conta disso. A telha, a parte de cima, já fez a função dela, o isolamento já fez a função dela. Se fosse para ter uma telha aqui embaixo, seria basicamente para você enxergar ela, né? Então, como a gente vai botar o forro de gesso, não tem porquê. Então, seria uma parte de acabamento ali, né? Pra você poder pintar, enfim, né? Fazer algo do gênero, beleza? Outra coisa que eu queria mostrar aqui pra vocês, né? É a questão de separarmos, né? Por tamanhos aí certinho. Então, eu sei, essa aqui, por exemplo, são as telhas de 5,90, essa aqui são as de 6. Aí tem de 4,20, se eu não me engano, 4,30, 4,30 m. Enfim, tem vários tamanhos diferentes e a gente separou tudo tamanho igual com tamanho igual, né? Por quê? Motivos óbvios, né? Vamos aumentar a produtividade quando for montar esses telhados lá em cima. Onde está a minha telha 5,90? Se eu tivesse misturado um bolo aqui, pensa a dificuldade de achar todas as telhas 5,90 para poder colocar lá. Outro ponto que a gente chega a tentar. Eu sei que eu vou usar primeiro as minhas telhas de 6 metros para posicionar elas no meu telhado e depois de 5,90. Então eu não ponho a de 6 metros embaixo da 5,90, justamente, porque senão no momento que eu for posicionar elas lá em cima vai ser mais chato, né? Vai ter uma maior dificuldade. Então a última telha que nós vamos utilizar são essas aqui, ó. Essas que estão aqui nesse bolinho aqui embaixo, que são as telhas daquele espaço ali que vai ser o espaço da sinuca em si, beleza? Então, em relação a recebimentos, acho que era isso que eu queria passar para vocês. Agora eu vou falar um pouquinho da água, que eu anunciei que eu ia falar das datas e da água, né? Que datas são essas que eu queria passar para vocês, né? Como no episódio passado eu falei bastante sobre o reboco, né? Que conceitualmente falando, em norma seria o emboço.
E agora eu falei do chapisco, eu queria trazer para vocês, por exemplo, eu acabei de fazer minha concretagem, né? Tirei lá minha forma depois de 1, 2 dias, tem gente que deixa um pouquinho mais, enfim, dos pilares da viga. Posso chapiscar em seguida? De acordo com a norma, é bom esperar os 28 dias de cura para daí então você chapiscar. Para que o processo de cura do chapisco não se misture com o processo de cura, né, do seu pilar, da sua viga em si. E no meu caso aqui a gente ainda coloca a argamassa colante, então tem que botar a argamassa colante, esperar dar uma curadinha para depois jogar o nosso chapisco em cima, beleza? Alvenaria, o que a norma fala? Alvenaria, depois que a gente faz a alvenaria, né, eu terminei uma parede hoje, posso chapiscar amanhã? Não. Então, normalmente você vai fazendo um monte de alvenaria, vamos dizer assim, né? Em torno do tempo, vamos dizer assim. E a norma ela pede para você esperar 14 dias para daí então chapiscar, justamente para não ter o tempo de cura ali da sua argamassa de assentamento, de tijolos, misturado com o tempo de cura do seu chapisco, aquela coisa era toda, para não roubar a água do outro e não prejudicar, né, as camadas em si. Já que tá fazendo, vamos fazer certinho, né? Esperar os tempos certinho. Comecei minha alvenaria de lá e tô indo pro lado de cá. Daí que eu vou pra lá pra fazer o chapisco, sabe? E normalmente é dessa forma, né? Que nem a gente fez toda a alvenaria de baixo, aí depois fez toda a alvenaria de cima, aí depois que a gente começou a chapiscar. Então dá tempo, sabe? A gente só precisa tentar realmente para que esse tempo seja obedecido, né? Então, poxa, eu fiz essa alvenaria agora, então eu posso chapiscar outra alvenaria que eu já fiz já faz mais tempo, para não dar esses bugs, né? De tempo de cura se misturar, vamos dizer assim, né? Depois que eu chapisquei, posso emboçar em cima? Não é bom, tá? A norma, ela pede pelo menos 3 dias para que você espere a cura total do seu chapisco para poder rebocar. Quando você tem um aditivo, enfim, você pode aí esperar umas 24 horas, 1 dia e meio, você já chapisca, dá certo. Principalmente, por exemplo, aqui, nós estamos num local que venta bastante, é seco, tem bastante sol, então ajuda também a curar o concreto, o chapisco, enfim, o embolso mais rápido. Então aqui a gente tá esperando para essa obra um dia e meio aí para poder embolsar, tá? Depois que eu embocei, né, que eu reboquei, todo mundo conhece mais por reboco do que embolso, quanto tempo eu preciso esperar para poder passar minha massa corrida, para poder vir com a argamassa colante para poder revestir, né, com cerâmica, porcelanato, enfim. A norma pede 21 dias. Então seria basicamente essas datas que a gente precisa ter em mente dentro de obra para poder obedecer, vamos dizer assim, para não ter problemas aí de encavalar tempos de cura dos nossos materiais e garantir uma maior qualidade. E em relação à água, que eu falei que eu ia falar para vocês, é mais no nosso processo, né? Já que eu vim com essa questão do chapisco reboco, né, que está acontecendo agora nesse momento. Quando a gente vai chapiscar uma parede, uma superfície de alvenaria, por exemplo, tem que molhar bastante, tá? Então jogar lá a mangueirona, realmente deixar bem úmido lá para poder chapiscar. Depois que eu chapisquei e que curou o meu chapisco, molha de novo para poder emboçar, tá? Para poder rebocar lá. E para poder passar massa corrida, enfim, não precisa, beleza? Para fazer a parte da argamassa colante, para vir com revestimento, porcelanato e cerâmica, enfim, molhar, mas não precisa molhar também esses absurdos não, tá, gente? Então a água em si ela é bastante importante antes do chapisco e antes do reboco. Então você tem esses dois momentos, vamos dizer assim. Inclusive, o meu pedreiro ele pediu para eu molhar o chapisco daqui a pouco, porque aquela fachada de cá, né, que o sol tá de lá, o oeste, né, o sol tá se pondo de lá, então a fachada de cá que ele tava chapiscando ali naquela lateral, ele chapiscou agora, ele falou, olha, para ela não curar rápido demais, porque o sol tá batendo nessa parede, antes de você ir embora, molha aqui a parede chapiscada para ela curar melhor. Então a gente tem que ter esses cuidadinhos aí dentro de obra para realmente garantir a qualidade e não ter problemas, né, de esplacamento, de reboco, de fissuras, de retração, enfim, por conta de uma cura mal feita, né, de uma cura errada aí dos nossos materiais. Beleza, pessoal? Bom, acho que era isso que eu queria trazer aqui para vocês nesse episódio de hoje. Foi um pouquinho mais comprido, enfim, aqui da minha casa. Toda semana eu quero trazer aqui para vocês, né, esse acompanhamento, esse andamento, né, de como tá, até que a gente finalize. Eu quero me mudar para cá em setembro, então já tá uma zona, né, lá no apartamento que minha sogra emprestou para eu e meu marido morarmos lá, né, enquanto a casa não fica pronta. A gente já tá zoneando tudo por lá. Quem me acompanha nos stories sabe, né, que às vezes eu filmo lá, tá cheio de caixa, cheio de trem, porque a gente tá trazendo todas as compras daqui, inclusive, e colocando tudo para lá. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, só me chamar, tá? Se você estiver assistindo esse vídeo no gravado depois, pelo YouTube, pelo Facebook, enfim,
Se inscreve no canal se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém se você acha que a pessoa também vai gostar desse vídeo. Clique em gostei se você gostou desse vídeo, você assistiu até agora, com certeza você gostou, então, por favor, ajuda aí a gente a divulgar, né, o canal em si. Se você não me segue nas outras redes sociais, me segue no Instagram, no Facebook, por lá eu também tô postando conteúdo diariamente, beleza? No Instagram eu fico mais conversando com o pessoal, então se você não me segue por lá, me segue no Instagram, que acaba que é um veículo, vamos dizer assim, que eu consigo responder mais rapidamente as perguntas. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só me chamar. Um beijo e até o próximo episódio.